Então tá, as integrais indefinidas. Então, por que integrais indefinidas? Indefinidas porque vai existir vários tipos de integral, tá? Como tem tem as derivadas, né, aquela tabela, e tem as integrais, que é uma tabela que eu já falei pra vocês, né? Que é uma tabela com, na verdade, que eu tenho 20 fórmulas de derivadas e aqui eu tô com 21 integração mais 6. Então, dependendo do contexto, do exemplo, do problema, vai precisar usar essa fórmula, né? Essas fórmulas, uma tabela. No nosso caso, né, eu vou dar umas integrais imediatas. Então, como eu resolvo uma integral, né? Como eu calculo uma integral de uma função, tá? O que faz a integral, né? A integral, então na derivada eu fazia o gráfico para vocês, né? Vou pegar aqui uma outra cor. Então na derivada a gente tinha a função, né? YX, aí vamos supor, tinha lá uma curva, vamos fazer assim, tá? Eu tinha uma função, aqui é uma função cúbica, porque eu tenho uma raiz, duas, três raízes. Então, eu derivava essa função f. E na hora que eu derivava, ela ia mudando conforme, tá? Eu vou derivando. Na integral, então, o que faz? Então, a derivada, ela muda a variação da função. A integral, ela é muito utilizada para calcular a área de uma função. Então, quando eu tenho assim um quadrado, tá? Tô com um quadrado. Qual que é a área de um quadrado? A área de um quadrado é L ao quadrado, é lado, né, vezes lado. Se eu tenho um retângulo, qual que é a área de um retângulo? Então, aqui eu coloco base, né? Aqui tá a nossa altura e dividido por 2, era a área de um triângulo. Ah, se eu tenho um trapézio, né? O trapézio, a área desse trapézio, de uma figura, é base maior mais base menor, tá? Dividido, vezes a altura dividido por 2. Então, são as áreas planas, né? Que na geometria, lá que a gente via no ensino médio, né? A gente calculava essas áreas diretamente pelas fórmulas que eu tinha. Área do quadrado, área do triângulo, área do trapézio. Mas, se existe, tá? Vamos supor uma área onde a função não é regular como essa. Isso aqui não é um quadrado, não é um triângulo. Ou seja, como eu vou calcular a área dessa curva aqui? É muito complicado para encontrar através de fórmula. Então, por exemplo, aqui é menos 2, né? Para o lado negativo. E aqui é 2, tá? E aqui, vamos supor, é o 3. Bom, qual é a área dessa parte aqui? Que área é essa? E que área é esse pedacinho aqui, ó? Que área é essa, tá? Então, área 1, área 2. Então, o que resolve a integral, ela ajuda a encontrar a área. Ela é de uma região que não é reta, não é plana. Então, isso que faz a integral. A integral, ela consegue determinar a área de uma região que é irregular. Então, eu tenho um terreno, eu tenho um terreno lá, né, vamos por lá na Bahia, não sei aonde, de repente, esse terreno não é quadrado, é um terreno onde ele faz isso, ó. E aí, que área é essa desse terreno aqui? Ele não é um quadrado completo. Então, aí, a integral, ela ajuda a determinar esses tipos de áreas irregulares, tá? E para começar, né, a fazer essa aplicação da integral, a gente tem que saber como que resolve uma integral. Se eu tenho uma função, que aqui é uma f pode ser um polinomial, mas se eu tenho uma função, por exemplo, e elevado a x, uma função cosseno, uma função seno, uma função exponencial, e como encontra a área, né? Então, a função, primeira coisa, para encontrar a área de uma função, né, de uma região, ela tem que ser uma função contínua, que a gente viu, né, lá no limite, né, que a gente estava vendo limites, como existe uma função contínua, igual do trabalho. Para ser uma função ser contínua, tem que usar aquelas 3 condições, tá? Então, a função, ó, tem que ser contínua, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui é uma região, uma função contínua, não tem furo. Agora, se de repente ela vinha aqui, isso aqui viesse pra cá e começasse daqui, eu não consegui encontrar uma área. Ela tem que ser uma curva suave, né? Então, tem que estar aquelas 3 condições. E a notação para integral, tá? É esta aqui. Esta é a regra de integração. Então, o que significa todas essas variáveis que estão aqui? Então, aqui é o que eu estou dizendo. Ó. A f de x
que é o resultado, vocês vão encontrar que ela é chamada de primitiva ou antiderivada. Eu vou explicar na hora do exemplo por que ela é uma antiderivada, tá? E uma primitiva. Aqui, esse C é de constante, é uma constante de integração da fórmula, tá? O símbolo, esse símbolo, essa cobrinha aqui, ó, esse símbolo, ele é chamado de sinal de integração, tá? Então é o sinal, porque para derivar a gente fazia o quê? Y', né? Ou F' de X. Então a gente tinha esse símbolo para determinar quando é derivada. Para integral, o símbolo então é essa curvinha aqui, ó, integral. Quem vai continuar no 2, no 3, vai ter integral simples, que é essa, vai ter integral dupla, integral tripla, tá? Vai aprender a integrar 3 vezes, 2 vezes ou uma vez. Então aqui é integral simples de uma vez só, sinal de integração. O f de x, que é esse aqui, é o integrando, que na verdade é essa função. Essa função eu posso colocar, pode ser, ó, uma função x ao quadrado, pode ser uma função mais z na x, então vai depender da função que eu tenho para determinar a integral. E o d de x é a derivada de x, então eu estou integrando esta integral em relação a x. Então, em relação a x. Se aparecer assim, integral dy, então aqui as variáveis vão estar aqui, vão estar em y, tá? Se é em x, as variáveis que eu tenho aqui vai ser dx. Se tá em y, é dy, certo? Então, a notação, assim, né, básica que a gente tem, notação para uma integral é por f de x, né? Então, deixa eu colocar aqui, vai ser sempre, se for em x, então vai ser f de x, que é a função, dx, e vou dar esse resultado. Tá? E como que a gente agora vai encontrar esta integral, né? Como a gente vai resolver, certo? Então, aí na folha de vocês, eu coloquei as integrais imediatas. Como teve as derivadas imediatas, vai ter as integrais imediatas. Como que a gente resolve? Certo? Eu vou fazer isso aqui agora, colocar o exemplo e já explicando como que a gente integra uma função, tá?